Bom, meus amados, eu quero convidar você, lembrar para você para a nossa pregação dessa noite. Eu vou pregar no mesmo texto que preguei de manhã, mas a mensagem será diferente. A mensagem da noite é o poder da convicção do perdão. De manhã eu preguei sobre o poder da convicção de culpa, mas não culpa no sentido de sentimento de culpa, culpa no sentido espiritual, porque nós, no sentido de que nós somos pecadores, todos somos pecadores, esse é o sentido, foi o sermão da manhã. Só que a ênfase do sermão da manhã é, se todos somos pecadores, nós devemos ser pessoas que se voltam para abençoar vidas. Então, uma igreja para trabalhar pela transformação de vidas, olha para esse texto e tira algumas lições. Lembrei hoje pela manhã, por exemplo, que o poder da convicção de culpa, isso é, se somos pecadores, nós não vamos julgar os outros. Nós não podemos julgar as outras pessoas. E às vezes nós julgamos. Aliás, nós sempre estamos fazendo algum julgamento. Tipo assim, olhou, já está fazendo um julgamento. Conheceu uma pessoa, já está fazendo um julgamento. Mas Jesus Cristo nos ensinou a abrirmos mão disso. E Ele disse que eu tenho que julgar primeiro a mim mesmo, olhar para o meu coração. E só assim eu estarei pronto para olhar para o outro irmão, para o meu irmão, para o defeito do meu irmão. Em outras palavras, olhando para mim mesmo, para as minhas próprias mazelas, eu vou compreender o meu irmão e terei condição de ajudar o meu irmão. Mas além de não julgar, eu também devo perdoar. E eu contei algumas histórias pesadas e tristes aqui pela manhã, pecados que aconteceram em outras igrejas, mas nós temos de assumir a postura e a posição de que nós temos de perdoar, porque somos pecadores. Preste atenção, nenhuma pessoa e nenhuma igreja vai cuidar de restauração de vidas se as pessoas ficam julgando umas às outras. Nenhuma igreja vai cuidar da restauração de vidas se não existe perdão na igreja. Meus irmãos, um ambiente de perdão na igreja faz com que as pessoas abram o coração e possam dizer, e possam falar das suas fraquezas, dos seus pecados, porque ela sabe que não será julgada, ela sabe que será perdoada. Mas além disso, há uma outra coisa, uma outra verdade que nós conversamos hoje pela manhã, que a convicção de culpa, se eu reconheço que sou pecador, eu vou cuidar de pessoas. Não tem jeito, porque pessoas precisam de cuidado, pessoas precisam de ajuda, pessoas precisam de apoio espiritual, de apoio emocional, pessoas precisam de uma nova história, estão tentando viver um novo tempo, pessoas que passaram por divórcio, por adultério, por infidelidade, enfim, pessoas que passaram por pecados que são escandalosos. Estas pessoas precisam do nosso perdão, precisam que nós não as julguemos, mas também precisam que nós cuidemos das pessoas. Mas eu terminei dizendo pela manhã que uma igreja que vai trabalhar para cuidar de pessoas, porque somos pecadores, é uma igreja de pecadores que valorizam a santificação, porque só uma igreja que valoriza a santificação é uma igreja que está pronta para poder cuidar dos outros que pecam. Tipo assim, eu sou pecador, você é pecador, eu não te julgo, eu te perdoo, eu te ajudo, mas eu não vivo no pecado. Eu quero viver em santidade, eu quero viver em santificação. Mas se eu estiver vivendo no pecado, não tem como eu te ajudar, não tem como eu te socorrer espiritualmente. E aproveitando o mesmo texto que de manhã eu falei sobre nossos relacionamentos, eu quero agora falar sobre o poder da convicção de perdão, ou da convicção do perdão. E quero enfatizar o poder do Espírito Santo na tua vida, o poder do Espírito Santo na minha vida. O texto é o mesmo, e eu vou passando as telas aqui, e nós poderemos ler, e você vai poder acompanhar. João capítulo 8, versículos de 1 a 3. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Por que no entanto? Porque o versículo anterior diz que o pessoal tinha ido para casa. Foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Interessante, cadê o homem? Se ela foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo.
Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? E Jesus continuou, e ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peque mais. O poder da convicção de perdão. Mas como eu disse para você, essa convicção de que você é perdoado tem a ver com a decisão que você toma, tem a ver com a atitude sua, porque você é perdoado, mas tem a ver, acima de tudo, com o poder maravilhoso do Espírito Santo que opera no teu coração. E se você não tem e não sente esse poder maravilhoso operando no teu coração, que haja no teu coração a decisão de que, já que você é perdoado, que você verdadeiramente tenha o Espírito Santo atuando no seu coração. Porque por que uma pessoa não sente o poder do Espírito Santo? Por que uma pessoa não sente o agir maravilhoso de Deus? Pela frieza espiritual, pelos pecados que ela carrega na vida. Ela não está buscando a Deus, além de estar fria espiritualmente e por conta dos pecados, ela não está conectada em Deus. Ah, meus irmãos, nós somos pior do que um celular. O seu celular, eu não sei quanto tempo ele demora para descarregar, mas nós descarregamos espiritualmente em segundos. E nós temos um outro problema na nossa vida espiritual. Nós precisamos ficar o tempo todo na tomada, porque se a gente não ficar o tempo todo na tomada, já era a nossa caminhada espiritual. Então eu estou falando da convicção de perdão que está presente no teu coração, que cura você, que te restaura para a sua caminhada espiritual. Mas sem dúvida, também estou falando dessa convicção de perdão que é acompanhada por uma decisões suas, mas é lógico, pelo poder do Espírito Santo na sua vida. E aí eu quero, em primeiro momento, destacar para você o seguinte: esse foi o primeiro ponto da manhã, e por isso está ali: se sou pecador, decido obedecer o meu mestre. Mas se você tem a convicção de perdão, e se há o poder do Espírito Santo trabalhando no seu coração e na sua vida, você vai decidir obedecer ao seu mestre. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Aquela mulher teve de sair dali naquele momento e obedecer a Jesus Cristo, de mudar, teve de tomar a decisão de mudar de vida, e seguramente ela tomou a decisão para mudar de vida. Olha só o que aconteceu, meus irmãos. Ela estava sendo envergonhada publicamente. Eu perguntei: onde é que estava o homem? Pegaram só a mulher. Meus irmãos, adultério é um negócio que já é estranho demais, porque todo mundo faz escondido. Tem aquele homem que a professora contou em sala de aula, que ele tinha tanto sentimento de culpa, que ele comprou uma geladeira para a amante e botou o endereço da casa dele. Aí pronto, a mulher descobriu. Tinha sentimento de culpa, estava escondendo da mulher, e ele precisava revelar. Mas o que acontece no adultério é esconder, e a mulher foi flagrada em adultério, e agora todo mundo está vendo, irmãos. Eles arrastaram aquela mulher, entraram pelo templo, pelo pátio, colocaram aquela mulher diante de Jesus Cristo, agora todo mundo está sabendo. Então é importante você entender que aquela mulher sai dali para tomar a decisão de obedecer a Jesus Cristo. E como nós acabamos de cantar, e como nós lemos na palavra de Deus, aconteça o que acontecer, eu devo obedecer a meu mestre. E aí eu pergunto para você: como é que está a sua caminhada? Porque se você é alguém que é perdoado pelo Senhor, e se você experimenta o perdão do Senhor, há uma decisão que você tem de tomar, que é viver em santidade, em santificação na presença de Deus. Às vezes a gente fala do adultério, nós falamos do sexo antes do casamento, os jovens vão experimentando. Sabe o que eu vi dentro de uma igreja uma vez? Que eu era contra o sexo antes do casamento. Eu vi numa reunião de juventude, não conte para ninguém que isso foi há muito tempo atrás, mas foi numa igreja chamada Batista Central, numa reunião da juventude. O pessoal falou assim: ah, você está falando isso porque você nunca experimentou. Numa reunião da juventude, eu era contra, falando sobre o sexo. Isso é muito tempo atrás, gente, é na pré-história, década de 80, a maioria aqui não tinha nascido ainda. E aí os jovens falavam isso, e a gente olha
para a questão do sexo antes do casamento, mas tem a fofoca, tem a murmuração, tem uma série de outras coisas que tem a ver, que são pecaminosas, que destroem a nossa comunhão com Deus, e eu preciso caminhar em santidade, e você também. Mas sabe qual é a boa nova? A convicção de perdão, de que você é perdoado, deve colocar em você e em mim a decisão de que você não pode vencer por você mesmo, você não tem força pessoal, eu não tenho força pessoal, mas se eu submeter a minha vida ao Senhor, buscando a direção do Espírito Santo, há uma decisão minha e há uma ação do Espírito Santo, então Ele vai operar e vai me dar a vitória. É como aquele irmão que me procurou uma vez: pastor, eu não consigo deixar de pensar em mulher, eu não consigo deixar de olhar para a mulher. Meus irmãos, eu não lembro o que eu respondi para ele, mas deve ter sido esse tipo de resposta: irmão, ora que Deus vai abençoar, ora que Deus vai te dar vitória, e não tenha dúvida, é lógico que existe uma decisão como a de Ló: fiz um acordo com os meus olhos para não ficar olhando. Ele também fez um acordo com os olhos, mas há a decisão de obedecer o mestre, como nós estamos vendo ali, mas também há a ação do Espírito Santo no coração. Essa decisão envolve uma obediência à palavra de Deus, porque vocês foram comprados por um bom preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. E é importante lembrar o que diz o apóstolo Paulo: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu não venha de alguma maneira ficar reprovado. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem com experiências maravilhosas de Deus, um homem que em Éfeso alguém pegava lenço, levava para lá, tocava todo, viu um monte de milagres na cidade de Éfeso. Ele diz: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu não venha de alguma maneira ficar reprovado. E é ele mesmo quem escreve que eu tenho que glorificar a Deus no meu corpo, você glorificar a Deus no seu corpo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Não tem esse negócio de que Deus me fez assim, eu sou assim, eu vou continuar assim. Qual é a vontade de Deus? Vamos submeter a nossa vida à vontade de Deus. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aí é legal, né, meus irmãos? Eu sempre lembro esse versículo. Aí se eu perguntar para o Willi e para a Kézia, ele vai falar: portanto, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, vai lá, Paulinha, fazei tudo para a glória de Deus. Ali está uma versão diferente, mas olha o versículo seguinte: eu vou fazer tudo para a glória de Deus, mas eu não vou tornar, olha, não se tornem motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Então a ideia é: eu vou viver a minha vida com integridade, para não ser motivo de escândalo, porque esse é o sentido do tropeço, ser motivo de escândalo nem para os judeus, nem para os gentios e nem para a igreja de Deus. Então é uma decisão, mas aí de novo nós caímos na mesma situação: eu preciso do poder do Espírito Santo. E é importante lembrar que se eu sou perdoado, eu não posso viver de qualquer maneira, eu preciso viver conforme a vontade de Deus. E eu contei para os irmãos hoje pela manhã, muito rapidamente, alguns detalhes da conversão da menina Jordana Vucetic. Ela começou com 12, 13 anos de idade a bombar na internet, para você ter ideia de que ela fez tanto sucesso que ela ganhava roupa, ela ganhava viagem, ela ganhava ingresso para festa, para show, para boate, para tudo, com 12, 13 anos de idade. E ela fazendo muito sucesso na internet. Bom, ela disse que ela era uma menina pavirada, e ela era rebelde, e aquilo impactou tanto a vida dela, que ela acabou tendo, num certo momento, um prejuízo na escola. Mas ela começou com 12, 13 anos de idade. Sabe o que ela diz? Ela diz o seguinte, que ela não tinha ideia. Primeira foto que ela postou numa piscina, o negócio viralizou, e ainda estava no privado, mas viralizou. Ela disse que depois ela não maldava, mas tinha os homens respondendo assim: é chave de cadeia, quero amanhecer. Olha só, meus irmãos, a menina de 12, 13 anos, foto de um menino de 12, 13 anos, é chave de cadeia, quero amanhecer para ver o sol quadrado. Olha só, e ela não tinha noção daquilo que estava acontecendo com ela, mas ela é jovem ainda, e ela é muito jovem ainda, e ela teve uma experiência de conversão. Ela arranjou um namorado. O namorado era afastado do evangelho, conhecia o evangelho, família crente, afastado. Tem muito jovem que vive dentro da igreja como se fosse afastado, não é? Mas ele era afastado do evangelho, estava namorando com ela.
mas ele tinha uma tia que era cristã, e a tia, olhando as fotos, a tia dela, lógico, era uma tia moderna, né? Porque ficava no Instagram olhando as coisas, não é igual o pastor Ezequias, que ainda está olhando o Orkut, tá certo? Mas de qualquer forma, aquela menina, a tia dela, vendo as fotos, falou com ele, que queria conversar com ela. Olha só, a tia dela era evangélica pentecostal, e ela disse que quando entrou na casa, ela já sentiu um ambiente de paz. E a tia dela, a tia do rapaz, melhor dizendo, conversando com ela, falou com ela, meus irmãos, prestem atenção. Ela disse o seguinte, que ela a criticou, mas ela não se colocou como melhor, e ela não estava condenando a Jordana. Ela falou com amor, mas ela disse, você é tão bonita, e você está se vulgarizando. E ela foi falando, você sabe o que a mulher falou para ela? A mulher falou que imoralidade sexual era pecado. Ela falou, o que é imoralidade? Ela disse que não tinha nem ideia do que era imoralidade. Meus irmãos, sabe o que é lindo? Uma pessoa falando do Evangelho, falando de Jesus, falando que aquilo estava entristecendo o coração de Jesus Cristo, falando com amor. Meus irmãos, você sabe o que acontece? Naquele dia, ela entregou a vida para Jesus. Naquele dia, ela teve uma experiência com o Senhor. E é importante lembrar que ela não estava recebendo o Evangelho feijão com arroz, água com açúcar. A mulher estava falando com amor, falando que a vida dela entristecia Jesus, falando que não agradava a Deus, falando sobre moralidade sexual, falando sobre pecado, mas ela entregou a vida para Jesus, ela teve um encontro com Jesus. Então é lindo você ouvir uma menina falar, dar um testemunho. E você sabe o que aconteceu? Ela recebeu ali uma Bíblia de presente. E ela recebendo uma Bíblia de presente, ela disse que foi para casa e ela começou a pesquisar o que era pecado. Ela começou a pesquisar qual era a vontade de Deus, para que ela pudesse cumprir e fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, ela teve um encontro verdadeiro com Jesus e a primeira atitude foi ganhar uma Bíblia e continuar pesquisando. Mas aí ela tem um namorado. O namorado, olha que coisa linda e que coisa maravilhosa, ao mesmo tempo desafiadora, porque como eu disse para você, quem tem convicção do perdão, decide fazer a vontade de Jesus. Quem tem convicção de perdão vai ter esse mover do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo para viver em santidade, em santificação, para glorificar o nome do Senhor. Você sabe qual foi a conversa que ela teve com o namorado? No primeiro encontro que ela teve com o namorado, ela falou assim, como é que pode você, conhecendo qual é a vontade de Jesus e conhecendo o Evangelho, viver do jeito que você vive? Ela disse assim, eu me sinto indignada, eu me sinto inconformada com a minha vida. Olha que coisa linda, ela teve um encontro com Jesus, está se sentindo indignada, está inconformada com a vida que ela está vivendo, já foi confrontada com o poder do Espírito Santo, recebeu uma visitação do Espírito Santo, já está decidindo mudar de vida, e ela diz assim, foi um milagre, o Senhor operou mudança e transformação na minha vida. Mas sabe, aquele jovem que estava afastado, de repente é como muitos outros, que conhecem o Evangelho, conhecem a vontade de Deus, mas estão com seus corações endurecidos, estão frios espiritualmente, não estão decidindo a viver conforme a vontade do Mestre. Mas aquele que é perdoado, aquele que sabe que foi perdoado, e aquele que sabe que foi perdoado porque Jesus Cristo pagou um alto preço, sem dúvida vai permitir que o Espírito Santo trabalhe no coração para obedecer ao Senhor e viver em santidade de vida. Mas aí nós temos uma outra verdade. Aquele se sou pecador é o da parte da manhã. Decido seguir adiante. O poder da convicção de perdão coloca em seu coração, coloca diante de mim, diante de cada um de nós, a decisão de que eu devo seguir adiante. E nesse sentido eu quero pedir para que vocês leiam aqueles versículos ali comigo. Vamos lá? Justificar. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha só, meus irmãos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Se você procurar qualquer outra pessoa que está lá fora, que não é cristã, você fala, se você está em inimizade contra Deus, você tem problema com Deus, bom, olha, meus irmãos, mas há uma verdade. Seguir adiante significa que eu estou seguindo adiante porque eu tenho paz com Deus. Seguir adiante significa entender que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Presta atenção.
Todos os nossos pecados estão perdoados. Todos os seus pecados estão perdoados. Todos os meus pecados estão perdoados. Eu já tomei uma decisão. Você já tomou uma decisão de que pelo poder do Espírito Santo nós vamos viver conforme a vontade de Deus. Mas eu não tenho de viver atormentado com o meu passado. Eu não tenho de viver atormentado com os meus pecados, os pecados que eu cometi no passado. Nem você tem de viver atormentado. Você pode entender o seguinte, que Jesus Cristo está dizendo àquela mulher, vai, não peques mais. Jesus está dizendo para aquela mulher, siga adiante, siga em frente, reconstrua a sua vida ou reconstitua a sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus, temos o outro versículo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meus irmãos, um dia eu preguei um sermão nesse texto, falando apenas daquela mulher voltando para casa. Meus irmãos, aquela mulher voltando para casa, ela teve de reencontrar o marido, ela teve de reencontrar a família, ela teve de reconstruir o seu nome, que já estava todo mundo sabendo que ela era uma mulher adúltera. Se antes alguns poucos sabiam, agora todo mundo está sabendo. Mas ela teve de voltar para casa para reconstruir, para recomeçar. Meus irmãos, como é que ela vai reconstruir? Como é que ela vai recomeçar? Ela poderia fazer descansando no perdão que ela recebeu de Jesus, seguindo adiante, não olhando para trás. Como diz a palavra de Deus, aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. É lógico que o contexto lá está falando de servir, está falando de compromisso, mas é lógico, você não deve olhar para trás. Os irmãos já sabem, pastor, já sei, Edivão vai falar assim, Ezequiel, já sei o que é que você vai falar. Ah, meus irmãos, na minha época teve um corretor, Edwin Moses. Ele era corredor dos 400 metros com barreira, ele tinha 100 e poucas vitórias seguidas. Ninguém ganhava o cara. Mas é interessante lembrar de que quando um cara corre 100 metros com barreira, 400 metros com barreira, não sei se você conhece, aí eles vão derrubando os obstáculos. Às vezes o cara pula e derruba, ele continua correndo. É isso que você tem que fazer com a sua vida espiritual. Não ficar olhando para trás, olhar para os próximos obstáculos, olhar para o futuro, seguir adiante. É isso que a Bíblia diz. Diz em Romanos, deixando o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, seguindo adiante. E seguir adiante é entender que você é pecadora, mas você já decidiu não viver como pecadora. Você tem fragilidades, mas você vai experimentar o poder renovador do Senhor, transformando a sua vida. Seguir adiante não é ficar se condenando porque você não é perfeito. E às vezes quem se condena porque não é perfeito não é quem peca. Tipo assim, o cara tem um problema com homossexualismo, esconde de todo mundo, e ele geralmente vive normalmente na igreja, escondendo de todo mundo. Tem um adultério, geralmente ele vive normalmente no meio de todo mundo. Mas sabe quem é que tem sentimento de culpa e que fica triste? É aquele crente que quer fazer a vontade de Deus, é aquele crente que quer viver em santificação. Ele fica assim, eu não consigo viver. E aí eu lembro para você do encontro que tive com aquele taxista que não era evangélico, mas que lia a Bíblia e que tinha saído de casa pela manhã, lamentando o fato de que ele queria agradar a Deus e que ele não estava conseguindo agradar a Deus. Falou com a esposa de manhã, quando chega 10 e pouca da noite, ele rejeita uma mensagem, recebe uma viagem, recebe a mim no seu carro, e eu fui conversando com ele, e naturalmente eu falei a resposta, sem saber de nada, e ele ficou... Mesmo você tinha que ver ele olhando pelo retrovisor, o sorriso, o semblante de descanso, porque eu lembrei para ele, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos paz com o nosso Deus, então você precisa seguir adiante. Talvez você tenha enfrentado um divórcio, de repente você traiu seu esposo ou sua esposa. Nós não precisamos julgar você, nós não precisamos achar que somos melhores do que você. Siga adiante, porque existe perdão para você. Em Jesus Cristo existe uma nova chance, em Jesus Cristo existe uma nova vida. Comentei de uma menina também hoje pela manhã, que viveu em adultério com um pastor, meus irmãos, durante alguns anos. Casou-se, largou o pastor, ficou casada, teve filhos. Depois de 8 anos ela reencontrou o pastor e voltou a ter envolvimento sexual com aquele pastor. E
o marido atual descobriu, porque na verdade ela contou para o marido, ela não queria mentir para o marido, e o marido foi para a internet e colocou que aquela mulher estava traindo com um pastor que tinha mais de 200 mil seguidores na internet. Então o que acontece? Aquela mulher agora tem a sua exposição para o Brasil inteiro. E aí eu quero dividir para você, dentre as algumas coisas que eu comentei pela manhã dentro dessa história, dividir com você o fato de que alguém bateu a porta da casa dela, que era um pastor de uma igreja pequenininha do lado. Deus mandou ele lá para falar com ela. E aí ela foi para aquela igreja, ela disse que ficou lá a semana inteira na igreja, deve ter ido várias vezes, mas ela conta que teve uma noite que uma pastora ficou com ela, ministrando para ela, orando com ela, ministrando sobre a vida dela, e ela chorando, recebendo ministração. Meus irmãos, preste atenção, igreja é para isso. Aquela menina, aquela mulher, mesmo tendo fracassado na sua vida e tendo cometido um pecado, ela precisa daquela igreja, ela precisa daquele pastor, ela precisa daquelas irmãs, não apenas delas, de nós, de cada um de nós, para que ela possa seguir adiante, perdoada pelo Senhor, mas não só perdoada, restaurada pelo Senhor, com uma nova vida, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não é motivo, jamais a graça de Deus é motivo para nós ficarmos pecando. Pelo contrário, diz a Bíblia, já que a graça de Deus abundou sobre nós, sobre nossa vida, sobre a vida de cada um de nós, é exatamente por conta da graça de Deus que eu vou seguir adiante, mas vou seguir adiante como nós já vimos no primeiro ponto, em santificação. Então eu quero lembrar a você, siga adiante com a sua vida. Eu sei que você pode falar, pastor, eu estou enfrentando lutas no meu casamento, eu estou enfrentando lutas na minha vida espiritual. Eu também quero dizer para você, disse isso já muitas vezes, quem sabe o Senhor está esperando operar poderosamente no teu coração, para operar a mudança da tua casa, para operar a mudança do teu relacionamento. Então não se preocupe, é lógico que você vai sofrer, é lógico que você precisa encontrar gente na igreja para te ajudar a atravessar o seu momento difícil, mas não fique se preocupando no sentido de colocar o foco apenas nos problemas. Pense no seguinte, que os problemas que você tem enfrentado também podem ser usados por Deus para moldar o teu caráter, para moldar o teu coração, e você pode pedir para perguntar para Deus, Deus, o que eu preciso fazer? Deus, transforma a minha vida, Deus, me dê força para seguir adiante. O Senhor te dará força para seguir adiante e para reconstruir a sua vida e para ter uma nova vida. Essa é a convicção de perdão. Se eu sou perdoado, meus irmãos, eu não vou viver de qualquer maneira. Se eu sou perdoado, eu vou seguir adiante. Esse é o foco do sermão desta noite. Se você é perdoado, siga adiante com a sua vida. Lógico que você já tomou a decisão de viver em santidade, mas siga adiante, dentro da vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E aí eu vou dizer mais. Tem gente que está seguindo adiante, mas está seguindo de qualquer maneira. Tem gente que está seguindo adiante, mas não segue com fervor, não segue adiante com poder, não segue com quebrantamento. Meus irmãos, nós somos muito cheios de mimimi. A gente tem muito julgamento, meus irmãos. Nós temos muitas interpretações, nós temos muitas dificuldades, e nós ficamos julgando as pessoas, julgando o pastor, julgando a igreja, julgando a sogra, julgando o cunhado. Nós ficamos alimentando ressentimentos e amarguras, e todas essas coisas estão tomando conta do nosso coração, e aí não tem jeito, você vai seguindo adiante. E é importante lembrar o sermão de domingo passado, o Senhor te fez para mais, mas o Senhor também te fez para mais, para você viver uma vida repleta do poder de Deus, repleta da presença de Deus, da manifestação de Deus. Então que você siga adiante, sentindo o poder do Espírito Santo, construindo uma vida dentro da vontade de Deus, reconstruindo a sua vida de acordo com a vontade de Deus, porque se você é perdoado, não tenha dúvida, não é para você viver de qualquer maneira, mas também é para você experimentar a manifestação do poder de Deus. Mas eu quero também dizer, se eu sou perdoado, a convicção do perdão me coloca diante de uma seguinte decisão, a de me render ao Senhor. E aí você pergunta, eu estou me referindo a quem? E aí eu quero me referir a dois grupos aqui nessa noite. Primeiro eu quero me referir a você que é cristão, que é membro de igreja. E depois eu vou me referir a você que está afastado do caminho do Senhor e que ainda não recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador. Você
que é cristão, você deve olhar para a salvação que você recebeu, para essa tão grande salvação que você recebeu, e você deve tomar a seguinte decisão e a seguinte atitude, a de se render ao Senhor sempre. E aí de novo, nós caímos na mesma situação, porque o Senhor não te condena, o Senhor trouxe paz para a tua vida, o Senhor vai te abençoar, mas eu quero perguntar, como é que está o seu coração? É o que eu já disse aqui antes, muitas pessoas não vivem a vida cristã como deveriam viver, porque elas são resistentes a Jesus Cristo, são resistentes ao Senhor. Estamos aí, está piscando a luz à beça, né? Fui falar que crente tem que ficar o tempo todo conectado, olha só o que está acontecendo. Aí agora, isso serve de exemplo para a tua vida espiritual. De repente está assim, né? Pisca, 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 queima luz toda hora. Então, que a tua vida espiritual, que você olhe para a tua vida espiritual e eu olhemos para a nossa vida espiritual. Mas eu quero dividir com você as expressões de uma pessoa como nós. Não de alguém que foi flagrado em adultério, porque no domingo passado eu trouxe uma música em inglês, esqueci o título, mas eu ouvindo essa semana uma música maravilhosa, eu fui ouvindo inglês, que eu acompanho uma igreja, algumas igrejas americanas, e eu falei assim, vou buscar uma versão legal para essa música, e eu quero falar, a música fala do tão grande amor de Deus, e aquilo que aquele autor diz, deve estar presente no teu coração. É isso que eu quero dizer, que quero falar sobre render-se a Jesus Cristo. Ele diz assim, a música é o amor de Deus, é tão bom que quase não consigo acreditar, muito além do que os corações poderiam sonhar. O Deus que colocou as galáxias em movimento, desceria para dar a sua vida por mim. Ele está falando do tão grande amor de Deus, e aí ele começa fazendo umas perguntas, pois o que poderia fazer a perfeição sangrar pelos pecados? O que leva um rei a pagar, né, um custo tão alto? Por toda a minha vida, meu coração cantará a resposta. E aí eu quero falar para você, ele fala da santidade que sangra pelos pecados, ou da perfeição que sangra pelos pecados, que é Jesus Cristo. Ele fala do rei, o que leva um rei a pagar um preço tão alto, um custo tão alto? Ele diz assim, por toda a minha vida, o meu coração cantará a resposta, somente o amor de Deus. E ele continua falando sobre o amor de Deus, e ele diz assim, cantando, quão grande é o amor de Deus, e ele vai no refrão enfatizando, que ele pagou tão preço na rude cruz, ele pagou o preço na rude cruz, mas é importante você perceber como ele continua falando, ele diz assim, é tão gentil que nos leva ao arrependimento, é tão brilhante que a escuridão tem que fugir. Ele diz assim, aleluia, cancelou a minha sentença de culpa, pois eu estava preso, mas agora estou redimido. E ele continua dizendo, pois o que poderia quebrar as correntes de qualquer prisão? Que força poderia roubar o poder da sepultura? O que trocaria meus trapos pelas riquezas do céu? Ele diz, somente o amor de Deus. E ele diz assim, embora eu tenha isso em mente, eu não consigo compreender. Poderia cantar 1 milhão de músicas sobre esta verdade, poderia cantar 1 milhão de músicas sobre ele, mas eu mal arranharia a superfície do valor, do teu valor, do valor do amor de Deus. Esta é a bandeira que estarei balançando durante toda a minha vida, meu hino de clamor, não importa o que possa acontecer. E ele vai fazendo uma declaração do amor de Deus, e ele continua na música, ele diz que vai chegar no céu, e ele vai continuar cantando essa canção, dizendo, quão grande é o amor de Deus, por tudo que o Senhor fez por mim. E eu quero dizer para você o seguinte, essa deve ser a sua canção, essa deve ser a minha canção, a nossa canção, de nos rendermos diante de tão grande amor. Aquela música que nós cantamos aqui sobre pobre pecador, né? Como é que é, Will? Mesmo eu, sendo pecador, continua aí. A música que a nossa irmã vai cantar aqui no dia 25 de abril. Eu sou um pobre pecador,
mas eu fui alcançado pelo poder de Deus. E é importante você entender que esse render-se a Jesus tem a ver com a tua convicção de perdão, porque a salvação que você recebeu e que eu recebi, ela é grande demais, ela é grande demais. O que poderia mover a Deus que moveu as galáxias, descer aqui para dar a vida por você e por mim? Que poder que pode vencer a sepultura, que poder que pode transformar os nossos trapos e nos dar uma vida eterna, perdoar os nossos pecados, lançar as iniquidades para longe de nós, apagar os nossos pecados. Que poder? É o poder do tão grande amor de Deus. E é importante então eu me referir a você dizendo: quem tem convicção do pecado se rende a esse tão grande amor. Eu pergunto, você poderia escrever uma música como essa? Você poderia fazer uma declaração de amor como essa em relação a Deus? Se você tivesse sentado na sua casa e você tivesse que falar, demonstrar a tua gratidão a Deus pela tão grande salvação, quais as palavras que você usaria? Eu acho que você e eu temos uma tentação. Senhor, muito obrigado pela esposa. Senhor, muito obrigado pelos filhos. Senhor, muito obrigado pelo carro. Senhor, muito obrigado. Mas onde é que está a nossa convicção da nossa condição espiritual? Qual é a visão que você tem do tão grande amor de Deus? De novo, o render-se é uma decisão, mas fazer uma declaração como essa que ele fez, mencionando o tão grande amor, é obra poderosa do Espírito Santo no coração do crente, que está à disposição do pastor Ezequias, está à disposição de você, disposição de cada um de nós. Decido me render a Jesus Cristo. Há uma decisão minha, há uma compreensão minha, mas há um poder maravilhoso do Espírito Santo, colocando gratidão, colocando alegria, trazendo rendição, me fazendo me humilhar diante do Senhor. E eu sei que eu poderia lembrar muitas coisas a você, mas eu posso lembrar daquela mulher do Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com unguento. Ora, que coisa linda! Sabe por que ela estava fazendo isso? Como o próprio Jesus Cristo explica, ela tinha convicção de que ela tinha sido perdoada, e porque ela tinha convicção de que tinha sido perdoada, ela se rende ao Senhor em adoração extravagante, em adoração maravilhosa, mas ela revela como estava o coração dela, profundamente tocado, profundamente impactado, profundamente transformado pelo perdão que ela recebeu do Senhor. Então, que assim aconteça na sua vida e aconteça na vida de cada um de nós. Mas eu quero ler um texto da palavra de Deus, me voltando para algumas outras pessoas, e quero que você leia esse texto junto comigo. Esse versículo aí é um versículo tipo assim: Pedro acabou de pregar um sermão. O sermão que Pedro pregou diz assim: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que o Senhor, Rafael, não era Jesus. O Senhor na cabeça do judeu era Deus. Aí ele faz o sermão, diz que eles mataram a Jesus Cristo. E ele diz no final: Deus o fez Senhor e Cristo. O Senhor é Jesus. E aí os caras falaram isso aí, vamos lá? Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? Eles ficaram compungidos em seu coração, tocados em seu coração, depois que ouviram uma mensagem de condenação que eles tinham crucificado a Cristo. Depois que eles tinham ouvido falar que Jesus Cristo tinha feito sinais e que eles não tinham dado importância. Bom, não importa. Eles ouviram um discurso duro. Eles ouviram um discurso também inovador, de que Jesus Cristo era o Senhor, e eles falaram: o que faremos? E eu quero então convidar você a pensar sobre a tua caminhada espiritual, porque é possível que você, de repente, tenha ouvido a mensagem do Evangelho, continue ouvindo a mensagem do Evangelho, e haja frieza no teu coração e dureza no teu coração. Então eu não vou te condenar, porque tem muito pastor, muito crente, muito membro de igreja, que ouve a mensagem do Evangelho e fica frio. Eu quero dizer para o irmão o seguinte, que eu estava aqui cantando, sentado ali, mas eu estava lembrando que em casa, quando ouvia, por exemplo, essa música, lendo a interpretação dessas e outras músicas,
Se alguém passa na rua e vai falar, tem um maluco lá levantando a mão lá dentro de casa, estou levantando a mão adorando ao Senhor. Porque eu quero falar para você o seguinte, de repente tem muito pastor e muito membro de igreja que não experimenta quebrantamento, rendição a Deus, mudança espiritual no momento de culto. Nós vamos experimentar por conta da ação do Espírito Santo. Então não estou te condenando, nós não estamos aqui para condenar você, se por acaso você não sente, mas faça o seguinte, diga para Deus, Senhor, eu quero ter uma vida nova, Senhor, eu quero mudar, Senhor, eu quero receber uma visitação do Senhor. Você lembra da Luísa Posse, que estava no carro, teve a presença do Senhor maravilhosa? Você tem que ouvir aquela mulher falando, fala assim, meu Deus do céu, ela não sabe, ela diz que ela não sabe nada do Evangelho, mas ela diz que a gente tem que conhecer a vontade de Deus e colocar a vontade de Deus em prática. A mulher já estava pregando para mim, pregando para você, porque ela teve uma experiência com Jesus. Então, se você não sente nada, se você está abatido, desanimado, não tem nenhuma mudança na sua vida espiritual, eu te convido a falar para o Senhor, Senhor, muda a minha vida. Senhor, eu quero sentir a tua visitação, eu quero receber o poder do Senhor, eu quero sentir o que as pessoas sentem, eu quero ser transformado, como as pessoas são transformadas, que como diz a palavra de Deus, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu quero convidar você a perceber que o perdão de Jesus Cristo, para os teus pecados, para os meus pecados, é um perdão que projeta a nossa vida para a eternidade. O perdão de Jesus Cristo para a nossa vida, restabelece ou estabelece a nossa comunhão com Ele, a sua comunhão com Deus. Você vai ter um encontro com o Senhor. A Luísa Posse falou que alguém disse para ela que não é aceitar Jesus, é Jesus que aceita a gente. Piorou, irmãos. Jesus que aceita a gente. Jesus nunca teve problema com a gente para poder aceitar a gente. Então essa é a primeira coisa. E aceitar Jesus é uma expressão que a gente fala para uma pessoa que não quer nada com Jesus, mas Jesus Cristo está convidando, e ela precisa tomar uma decisão de receber a Jesus Cristo como Salvador. Então é aceitar Jesus, sim. É aceitar o convite de Jesus, receber Jesus Cristo no coração, não continuar mais resistente ao Senhor. Então, mas existem outras verdades, como nós encontramos, é um novo nascimento. Nicodemos era religioso, Nicodemos dava dízimo, Nicodemos jejuava, mas Jesus Cristo disse, Nicodemos, você precisa nascer de novo, nascer do poder do Espírito Santo. Então todo mundo precisa. Então não estou te condenando, mas eu quero convidar você a ouvir a mensagem do perdão de Jesus, a mensagem de tão grande salvação, e não sair daqui sem uma decisão de voltar para o caminho do Senhor, ou a decisão de receber a Jesus Cristo como Salvador, e como eu disse, ou a decisão de você voltar para casa e falar, Jesus, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Então eu convido você a refletir sobre a tua caminhada espiritual e não desistir de realmente encontrar a salvação, porque o Senhor não desistiu de você. O Senhor continua te convidando, o Senhor continua falando ao teu coração, o Senhor continua te esperando, o Senhor continua de braços abertos. Enfim, o Senhor não apenas está de braços abertos, mas Ele continua trabalhando para que você tome uma decisão e não continue longe dEle. Então não saia daqui sem tomar uma decisão e sem entregar a tua vida a Jesus. E assim, eu quero convidar você para juntos nós clamarmos ao Senhor pelo agir do Espírito Santo no nosso coração. Você já foi perdoado? Quem já foi perdoado tem os seus pecados. Quem aqui pode dizer, nenhuma condenação há para mim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Diga glória a Deus. Então eu convido você para clamarmos ao Senhor pelo agir poderoso dEle sobre nós, para que nós vivamos conforme a vontade dEle, para que nós possamos seguir adiante, sem remorso, sem culpa, sem frustração, mas construindo uma nova vida debaixo da vontade dEle, para que nessa caminhada, nesse seguir adiante, em santificação, eu e você tenhamos quebrantamento no nosso coração, rendição no nosso coração, mudança espiritual das nossas emoções, proporcionada, operada pelo Espírito Santo em nós. Então vamos orar ao nosso Deus e clamar pelo agir do Espírito Santo sobre nós. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós mais uma vez te pedimos que o Senhor renove a nossa vida espiritual. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra pregada aqui nesta igreja cada domingo, pela tua palavra cantada, pela tua palavra ensinada. Te louvamos, mas, ó Deus, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo toque cada coração nesta noite. Quero te pedir que pessoas saiam daqui tomando uma decisão de buscar, ó Deus, a tua face e de receberem a Jesus Cristo como Salvador. Assim, ó Deus,
eu clamo pelo agir do Teu Espírito Santo sobre cada vida. E te peço, ó Deus, que o Senhor venha nos encher da Tua presença, nos encher do Teu Espírito Santo. E que, ó Deus, com o agir do Teu Espírito Santo, pecados sejam abandonados, pecados sejam confessados, mudanças significativas sejam tomadas por nós, decisões significativas, mudanças maravilhosas sejam experimentadas por nós. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém.